Sinais de santidade, caminho da felicidade. Hoje é o nosso assunto. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Esse pequeno versículo de Provérbios vai nos colocar numa alta reflexão, para que possamos entender o que traz a vida, o que traz a saúde mental e física, o que traz a paz financeira, a paz social, a paz familiar. E para nós entendermos isso, nós precisamos de um aferidor, de algo que consiga medir, enumerar, de certa forma, o nosso nível espiritual, a nossa santidade. E nós precisamos, de vez em quando, e quando eu digo de vez em quando, é diariamente. Talvez você não possa fazer isso o dia todo, mas que você possa refletir o máximo que você puder. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o que medita na palavra de dia e de noite. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar comparando nossos sentimentos com os sentimentos cristãos. Por isso a importância do cristão conhecer a Bíblia toda. Você precisa de olhar para Abraão e de repente você se vê em Abraão. E você olhar as virtudes de Abraão e copiar as virtudes de Abraão e ter cuidado com os erros que Abraão também cometeu. Você vai fazer o mesmo com a vida de Isaac, com a vida de Jacó, com a vida dos 12 filhos de Jacó, com a vida de Moisés, com a vida de Elias, com a vida de todos os profetas, todos os reis. E de repente você precisa perguntar: senhora, você não está se comportando como Acabe, que foi um rei mau? Senhora, se você tem um coração segundo o de Davi, mas senhora, se você não está pecando como Davi pecou, você deve buscar a sabedoria de Salomão, mas ter cuidado, porque Salomão, mesmo sendo o mais sábio, tropeçou em coisas simples. Se esqueceu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria em alguns momentos e tropeçou. Então você precisa aferir seus sentimentos para saber se você está indo no caminho da salvação, se você é obediente a Deus, se você faz parte do grupo que vai para o céu. A Bíblia diz que a porta do céu é estreita, então você precisa estar se moldando de acordo com a palavra de Deus. E tem alguns sentimentos, algumas coisas na nossa vida que vão dizer claramente se nós estamos próximos de Deus ou se nós estamos próximos de Satanás, se nós somos filhos de Deus ou se somos filhos do diabo, se nós estamos perto do céu ou se nós estamos perto do inferno. E aqui vai dar um primeiro sinal: o coração em paz dá vida ao corpo. Paz interior. E essa paz interior, ela é a grande busca da humanidade. Uma humanidade que vive conflitos interiores tão grandes. Nós vivemos um momento que as pessoas são ansiosas, depressivas, tristes, preocupadas. As pessoas têm síndrome do pânico, têm medo, têm transtornos, têm neuroses, têm psicoses e tantos problemas. E eu pergunto para você: você está em paz? Você tem paz no coração? Você tem a paz que Jesus dá, não como o mundo dá? Porque a paz que Jesus dá, às vezes, ela é em meio a uma tempestade, é algo que dentro de você acalma mares. É algo que dentro de você, expulsa demônios e legiões de demônios. É algo em você que traz vida e esperança. E um dos grandes aferidores do nosso coração é ter um coração em paz. E como obter essa paz? Essa paz você só pode obter pela graça de Cristo, por fé no seu coração, e a fé é dom de Deus, mas quando essa fé vem, ela traz os sinais de que ela está dentro de você, e um dos sinais é a paz, porque essa paz vem de um coração santificado com Deus. Então, a primeira coisa que você pode observar dentro de você é se tem paz. E se tem paz, a Bíblia está dizendo aqui, você tem vida no corpo, na mente, em todas as áreas da sua vida.
Mas aqui está dizendo que um corpo pacificado por um coração pacificado. E nesse momento você precisa fazer uma reflexão, porque se você não tem paz, é preciso que você busque a causa dessa guerra e desse turbilhão que está dentro de você. Se você está ansioso e ansiosa, analisa a sua vida e pergunta por que a ansiedade é a ausência de fé. A ansiedade é uma mistura de medo com vários sentimentos. É um coquetel de coisas ruins. Quando a paz que Deus dá, a paz da santificação, ela dá vida ao corpo, ela dá vida à mente, ela dá vida a tudo. Mas aqui faz uma reflexão, uma adversativa, coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja que aqui colocou um contraste. Se a paz do coração dá vida ao corpo, a inveja é como se fosse o oposto dessa paz. Então nós precisamos analisar os nossos sentimentos. E veja, se não temos paz, parece que nós temos um pouco de inveja. Não andeis ansiosos com o que comeis, com o que bebeis. Existe uma preocupação natural na nossa vida com alimento, com roupa, com casamento, com saúde, com a vida espiritual. Isso é normal, uma pessoa ter suas preocupações, fazer suas orações. Mas aqui colocou uma oração, uma frase e uma outra frase meio que adversativa. O coração em paz dá vida ao corpo, porém, no entanto, a inveja apodrece os ossos. Aqui está mostrando dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas que tem o coração em paz e que tem vida, inclusive no corpo. E claro que ela se manifesta no corpo, porque o coração em paz é um sentimento. A vida no corpo é uma manifestação física desse sentimento. Ou seja, a nossa vida espiritual se manifesta nos nossos sentimentos e se manifesta no nosso corpo. Mas a inveja, ela apodrece os ossos. E essas duas frases, uma meio em contrapondo a outra, sendo adversativa e de certa forma aqui, comparando, colocando as diferenças entre uma coisa e outra, é preciso que nós analisemos se nós, que sentimentos temos dentro do nosso coração. Que sentimentos você tem em relação ao seu próximo? Que sentimentos você tem em relação aos seus vizinhos, aos irmãos de igreja, aos seus próprios parentes? Certa vez, convivendo com uma certa pessoa, e pensávamos em montar um certo negócio junto, e percebi que aquilo seria bom para nós dois, mas tinha outras pessoas que faziam parte do nosso convívio, e eu pensei em ajudar essas pessoas. E comentei com essa pessoa que seria interessante, em outra região, nós trabalharmos com essas outras pessoas para ajudarmos ela. E ele usou a expressão, se você ajudar ela, você vai se ferrar. Claro que não foi essa palavra, eu não quero dizer a palavra nesse momento, mas é mais ou menos esse sentido. E eu fiquei assustado com aquela pessoa, porque eu esperava que aquela pessoa tivesse um sentimento em relação àqueles outros de harmonia, de irmandade, de ajudar aquelas pessoas, e ela expressou um sentimento invejoso que ela não estava feliz com a felicidade daquelas outras pessoas. Isso é muito comum nos trabalhos. Certa vez eu vi uma pessoa que estava num cargo de chefia torcendo contra o subalterno, porque o subalterno se destacou um mês na empresa. E deu para ver que essa pessoa torceu contra, induziu aquela pessoa a caminhos errados e jogou aquela pessoa numa situação tão difícil que ela ficou mal. No primeiro mês ela ficou muito bem na empresa, no segundo ela ficou numa situação muito difícil. Ela teve problemas no casamento, ela teve problemas emocionais.
E eu via que aquela pessoa torcia contra, e eu fiquei abismado como é que podia alguém ficar triste, alegre com a tristeza dos outros e ficar triste com a alegria dos outros, de outra pessoa. Em Romanos 2:15 diz: alegrai com os que se alegram e chorem com os que choram. Aqui é engraçado que está falando também, ou seja, não tem inveja, tenha sintonia, empatia, que é um sentimento que fala da empatia. Você, quando a pessoa estiver alegre, você tem que estar alegre. Quando a pessoa chorar, você tem que chorar. Era isso que ele está dizendo, está na mesma sintonia da pessoa. Se seu vizinho está desempregado, você não pode estar feliz. Se teu irmão de igreja está desempregado, você não pode estar feliz. Você está doente, você tem que partilhar um pouco dessa doença dele. Você tem que sofrer um pouco com essa doença dele. Se um casal se separa, você tem que sentir um pouco desse divórcio, sofrer um pouco com eles, se condoer com eles, porque isso é estar em sintonia, isso é um sentimento de empatia, sentir o mesmo sentimento que o outro. Veja que uma das características da psicopatia de um homem ou uma mulher psicopatas é não sentir, não ter empatia com as outras pessoas, ela não se entristece quando as outras pessoas se entristecem, elas se alegram. E veja que Deus está pedindo para você não ser um psicopata, não ser uma psicopata. Você não se aproximar das pessoas com um sentimento de maldade, mas de empatia. E muitas vezes nossas tristezas e nossos problemas é porque nós não agimos segundo esse sentimento, porque esse sentimento aqui é divino. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que se choram. Quando você tem um sentimento contrário, veja que é o sentimento de Satanás. Jesus, uma certa vez, disse: vocês são os filhos de Satanás, porque vocês mentem como o pai de vocês. E esse é um sentimento mentiroso, porque a verdade é uma igualdade de fatores. Você chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Quando você faz o contrário, isso é mentira. Seu sentimento é mentiroso, é faccioso. E tem pessoas que se aproximam de casais para destruir casamentos, de empresas para destruir empresas, fica com inveja quando o patrão está progredindo. Conheço muita gente assim. Trabalha com a pessoa e a pessoa é humilde, mas de repente a pessoa começa a crescer e aquela pessoa que está do lado fica triste, às vezes fica ali do lado para tirar proveito, elogia, bajula. Por isso tem que ter cuidado com bajuladores. Mas às vezes está torcendo contra. Eu conheci pessoas que torceu contra um patrão dele a vida inteira, e quando ele só ficou bem quando o patrão ficou mal. É o cara que tenta destruir o casamento da pessoa, tenta destruir as finanças, tenta destruir as amizades. Está cheio de homens e mulheres assim, inclusive na igreja. Certa vez vi uma moça destruir um casamento de outra. Certa vez vi uma moça que namorava um rapaz, e o rapaz tinha um emprego muito bom, ela era uma moça muito bonita, e eles se davam muito bem, e tiveram um pequeno desentendimento, e ela foi morar na casa de alguém, de uma senhora, tinha uma amizade com a filha da senhora. E nessa época eu morei lá nessa casa e observei que aquela senhora tratava essa moça muito bem, com muita alegria, mas quando essa moça saía, ela ligava para a mãe do rapaz e falava mal da moça. E ela começou a jogar a mãe do rapaz e o rapaz contra a moça, falando mal, até o momento que ela destruiu o casamento, o noivado daquela pessoa. Eles eram noivos, iam casar. Quando ela conseguiu destruir o noivado, essa pessoa foi embora e ela começou a jogar a filha para cima do cara, porque ela queria que a filha namorasse com o cara, porque ela todo dia falava na casa que ele tinha, no carro que ele tinha. Ele ganhava 10 salários mínimos. E eu fiquei assustado com aquele sentimento de falsidade. Ficou feliz com a destruição do noivado da outra para projetar a filha, e está cheio de gente assim. Quando uma filha de um vizinho, que era humilde, arruma um namoro bom, ficam perseguindo, ficam tristes. Soube uma história de uma mulher que desmaiava de inveja. Quando alguém ganhava um vestido, um presente bom, ela desmaiava. Porque tem pessoas que ela não consegue suportar a alegria dos outros. E elas comemoram quando os outros estão tristes. Isso é um sentimento satânico. Esse sentimento está dentro de você, Satanás está dentro do seu coração.
Se você puxa o tapete do seu colega de trabalho, Satanás está dentro do seu coração, é a voz dele nos seus ouvidos. Não é a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo faz você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É a harmonia. O sentimento satânico, ele é um sentimento de antipatia, é um sentimento do psicopata, da psicopata, da mente psicopata, a mente que assassina, desse serial killer que mata pessoas, que come, que põe na geladeira, que mata em série. São como animais ferozes, como serpentes que sempre vão exalar veneno. Isso é um aferidor de santidade, isso é um sinal de santidade, você chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E é o caminho da felicidade. E aqui está 2 textos, e a gente poderia viajar nesses textos, nós vamos observar que, por exemplo, Saul, quando comete o pecado e o Espírito Santo se afasta dele, tem um outro espírito que se aproxima dele e o angustia. Mas esse espírito não só o angustia, desperta a inveja nele, ele quer matar Davi, porque ele não suporta mais ver a graça de Deus no coração de Davi longe dele. É o mesmo sentimento que leva Judas a trair Jesus, é o mesmo sentimento que leva homens maus nas histórias bíblicas a fazer maldades. É o que faz o funcionário trapacear, é o que faz uma pessoa caluniar da outra, é o que faz alguém no trabalho armar situações contra as pessoas. Certa vez, num trabalho, uma moça armou contra um rapaz e jogou uma cliente da empresa contra a pessoa, o vendedor, e contra o dono da empresa. Dizia que o dono da empresa e o vendedor zombavam da pessoa e induzia a pessoa a processar os dois. Ela era funcionária da mesma empresa. Porque ela queria colocar o conflito, ela ligava do telefone fixo da empresa para o celular dessa pessoa e falava horas. Quando a conta chegava alta, ela dizia que era o rapaz. Eu vi uma moça destruir o noivado de outra. Ela participou da festa do noivado, ela trabalhou, ela ajudou, ela expressou sorriso e felicidade, mas ela não suportava ver a amiga casada porque ela estava solteira. De repente ela começou a querer destruir o casamento da amiga e destruir o noivado feliz, comemorado, noivados de igreja. Tem homens que se infiltram em famílias e fica perseguindo porque ele não suporta ver um amigo com uma mulher bonita, uma mulher inteligente, às vezes uma mulher rica. Tem amiga que não suporta ver o amigo, a amiga com um homem bom. Tem pessoas que não suportam ver o outro no emprego bom, eles tentam perseguir. E eles nunca conseguem por mérito, eles querem sempre por trapaça. Isso é um aferidor de que Satanás está no coração da pessoa e você tem que ter cuidado com o sentimento que tem dentro do seu coração. Porque se você está triste, porque a irmã da igreja passou numa faculdade, porque o filho da amiga ou da vizinha vai fazer medicina, porque alguém casou com a filha da sua amiga, do vizinho, da igreja, vai casar com um homem bom e sua filha não casou. Você tem que resolver os seus próprios conflitos, os problemas familiares seus, entre você e Deus. Você não pode projetar na vida do outro. O fato de alguém ser feliz não vai colocar sua tristeza abaixo, nem sua alegria acima. Você é triste por causa dos seus problemas, você sofre por causa dos seus próprios problemas. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que se você buscar Deus, você vai ser abençoado. Se você se afastar de Deus, você é amaldiçoado. É a única coisa que pode abençoar você é Deus, a graça de Deus no coração por fé. E a fé é dom gratuito, então é isso que você tem que buscar de Deus. O culpado da sua infelicidade não é o seu amigo, não é o irmão da igreja, não é o colega de trabalho. Aprenda a viver nos níveis que Deus te dá. A Bíblia diz: contentai-vos com o seu soldo, ou seja, contentai com o estágio que você está. Se você está no estágio que você tem que servir, sirva com alegria. Se você é o vendedor, não tente destruir o gerente, é gerente. Vai chegar uma hora que Deus pode colocar você como um gerente, mas você, com suas fofocas, com suas trapaças, com sua inveja, você não vai chegar em lugar nenhum. Você só vai atrair males para a sua vida, porque quando você começa a despertar em você o sentimento de inveja, mostra sinais de pecado, sinais de
trevas no seu coração e você está indo em caminhos da tristeza, caminhos da infelicidade. E você está fazendo uma aliança com Satanás, que é o grande problema da humanidade. Acha que para um homem fazer uma aliança com Satanás precisa matar uma galinha preta, precisa ir para uma encruzilhada. Não. Não precisa um ritual de macumba para você fazer uma aliança com Satanás. Baixa o seu pecado, baixa os seus sentimentos. Veja que Judas não foi para nenhum ritual de macumba, Judas não foi nem para um ritual de magia negra. Judas estava na igreja, Judas estava do lado de Cristo. E de repente ele come a Santa Ceia ali, a primeira Santa Ceia que teve, ele já come indignamente. Porque ele tinha sentimentos ruins no seu coração, e era o roubo que ele praticava no cofre das ofertas, era a maldade, eram as más intenções que ele tinha, e aí ele consumou com uma coisa muito grave, e Satanás entra no seu coração, e ele faz uma aliança com Satanás, quando ele participa de uma santa ceia com coração impuro e indigno. E talvez você esteja participando de santa ceia com inveja, talvez você esteja participando de Santa Ceia com fofoca. Talvez você esteja participando de Santa Ceia com adultério, com fornicação, com idolatria, com blasfêmia. Talvez você esteja participando da Santa Ceia com cobiças demais no seu coração. E você fez uma aliança com Satanás e não pense que isso não é uma aliança fortíssima. E não pense que você está em sã consciência, que o espírito mau não lhe acompanha. Porque veja que Judas não se debateu, e eu falei outro dia, no outro texto, ele não saiu espuma da sua boca, ele não se jogou no chão e nem falou com a voz grossa, não, ele saiu educadamente e foi vender Jesus por 30 moedas de prata, depois entrega Jesus com um beijinho no rosto. E talvez você esteja abraçando o pastor da igreja, e talvez você esteja até dando oferta na igreja, e talvez você esteja até andando com os irmãos e saindo para evangelizar, mas você está cheio de inveja, de malícia no seu coração, de tanto pecado, e a inveja é um sinal que muitos sentimentos maus estão juntos no nosso coração, no seu coração. E a pessoa, às vezes, ela faz uma aliança com Satanás, com as atitudes dela, com os atos e com as escolhas dela, e de repente existe doença no corpo dela, doença na mente, problemas financeiros, problemas na família, nos filhos. Curtir um vídeo no WhatsApp ou no Facebook, às vezes é uma aliança com Satanás. Mentir é aliança com Satanás. Ananias e Safira mentiram sobre uma oferta. Parece algo tão simples, mas não era. Porque existe um potencial de malícia muito grande. Às vezes as manifestações são pequenas e nós dizemos, não, isso era besteira. Mas não é besteira. Esse teu decote não é besteira. Essas tuas pernas de fora não é besteira. Essa tua roupa marcando o corpo não é besteira. Essa tua voz sensual não é besteira. A forma que você senta com as pernas abertas não é besteira. A forma como você se comporta, os lugares que você vai, as piadas que você conta, as conversas que você tem no WhatsApp, não é besteira, é sinais de pecado, sinais de mal, sinais da presença de Satanás e aliança de Satanás na tua vida. Mas essa inveja é um sinal que as coisas andam muito mal no nosso coração. Eu vivi a vida inteira e eu sempre me achei uma pessoa bacana, boa, altruísta. E eu lembro que uma vez eu me deparei com inveja no meu coração. E eu me assustei. Porque aquilo me revelou muito, aquilo me deixou assustado. Falei, depois de tantos anos na igreja, depois de tanta Bíblia que eu li, depois de tanta oração que eu fiz, e tanta pregação que eu vi, esse sentimento está no meu coração. É assustador isso. E é um sentimento difícil de confessar. É mais fácil a pessoa confessar um adultério do que a inveja. Nós temos vergonha de dizer que somos invejosos, porque ele é uma mistura de muita história dentro de nós, é muito revelador esse sentimento. Eu lembro que me assustei com esse sentimento, quando eu percebi. E veja que com certeza estava dentro do meu coração há muito tempo, porque eu aqui escondia ele. Às vezes você está escondendo a inveja. E às vezes você esconde a inveja com a inversão daquilo, porque isso é um mecanismo de defesa. Você inverte a situação, você odeia alguém, finge que ama e age como se amasse.
Você tem inveja e acha como se alguém que quer ajudar, então é muito complicado os sentimentos, por isso que nós temos que viver debaixo de oração, para que Deus consiga nos mostrar quem é que está à nossa volta. Não, muitas vezes as pessoas que beijam também têm inveja no coração, como tinha Judas, como tinha Saul, que fazia elogios bonitos a Davi, depois jogava a lança nele. E é preciso você fazer uma reflexão hoje, que sentimentos tem dentro do teu coração. Quando a colega de classe tira nota melhor do que você, ou o colega, como é que você se sente? Quando a pessoa que está do seu lado é promovida, claro que a gente está falando de coisas justas, né? Existem promoções injustas em trabalho, existem pessoas que tiram notas melhores colando, isso não é justo, isso é roubo. Isso é falcatrua. Mas nós estamos falando de coisa justa. Quando alguém injustamente é promovido no trabalho, como é que fica o seu coração? Quando o outro bate a meta na loja, como é que você fica? Quando a pessoa ganha mais que você, quando a pessoa é promovida, quando alguém passa no vestibular, quando a filha da vizinha passa no vestibular. Uma vez eu vi uma senhora que o sobrinho dela passou em medicina, e aquilo, claro, deu orgulho para toda a família dele, todo mundo comemorou, porque quem tem empatia faz isso. Tem gente que enche a boca e fala, meu sobrinho é médico, ele fica cheio de felicidade, é bonito esse sentimento das pessoas. O sobrinho dele é médico, ele sente como se fosse algo muito importante para ele, e isso é bonito. Tem gente que diz, o meu neto é médico, o meu amigo é médico, e enche a boca com alegria no coração. A gente vê que tem pessoas que têm esses sentimentos, elas comemoram a felicidade dos outros, mas essa mulher, ela ficou com inveja. E no outro dia ela quis botar a filha para fazer vestibular de medicina, a filha não gostava, não tinha jeito, não estudava, ela mandava a menina chutar, chuta, quem sabe você não passa. Ela entrou em desespero, porque ela não suportava ver o filho da outra pessoa sendo médico, e a filha dela não. Tem gente que não suporta ver o comércio do vizinho melhorar, a empresa do vizinho melhorar, o vizinho comprar um carro novo. Se isso tem dentro do seu coração, Satanás está fazendo festa dentro de você. Satanás, ele se disfarça de espírito de luz. Então muitas vezes as pessoas vão para a igreja achando que estão cheias do Espírito Santo, achando que estão cheias de coisas boas, e elas têm inveja no coração e faz caridade, porque tentando compensar, é um duelo muito grande dentro dela. Isso só acaba quando a pessoa olha no espelho e diz, eu sou invejoso, meu Deus me perdoa. Eu tenho inveja do meu próximo, eu choro quando alguém se alegra, eu me alegro quando alguém chora. Eu sou um psicopata, uma psicopata, eu sou alguém mau. E eu preciso, Senhor Deus, da tua luz, da tua graça para tirar esse mal de dentro de mim. Perdoa-me, Senhor. É esse a reação verdadeira, por isso que João Batista vai dizer raça de víbora. Diz, ó, vocês são como serpente, vocês vão sempre morder, sempre soltar o veneno, produzam frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos ter frutos dignos de arrependimento. Um dos primeiros frutos é o reconhecimento do pecado. Dizer no meu coração, tem inveja, Senhor. O filho da vizinha passou no vestibular e eu estou triste, porque eu queria que ele fosse meu filho, eu queria que fosse eu. Alguém foi promovido no trabalho, ele é competente, mas eu não queria. Eu estou puxando o tapete do meu colega, eu estou fazendo fofoca para destruir ele, porque eu sou mau, o meu coração é satânico. Eu entreguei meu coração a Satanás numa aliança tão forte, mais forte do que a macumba, mais forte que a galinha preta, porque eu entreguei meu coração a Satanás com minhas palavras e com meus sentimentos. Mas, Senhor, me perdoa, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu quero andar em santificação, eu quero ter o meu coração em paz e ter vida no meu corpo. Eu não quero que a inveja apodreça os meus ossos. Eu quero me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Senhor, eu sou um monstro, eu sou alguém difícil. É preciso ter essa reflexão, e você precisa agora refletir. Quais são os sentimentos que tem dentro de você? Como é que você se sente quando os outros estão felizes? Tem até um ditado, e é verdadeiro, diz, você sabe quem são os seus amigos, é quando você está feliz. Se a pessoa ficar feliz quando você está feliz, é sinal, né? Estamos falando de sentimento verdadeiro, porque o sentimento pode ser fingido. Mas tem pessoas que se desconcertam quando vê a felicidade dos outros, elas choram escondido. Quando elas vê alguém casando bem,
Claro que existe um momento na vida que a gente reflete, a gente projeta e diz, Senhor, por que que o outro é feliz e eu não sou? Não estou falando disso. Todo mundo faz um dia uma comparação. Todo mundo um dia faz um questionamento. Não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas que ela torce contra o outro. E se você torce contra alguém, seu coração é mau. Você não é filho nem filha de Deus. Você nunca foi cristão. Cuidado com o seu coração. E hoje essa palavra vem falar com você quais são os seus sentimentos em relação ao seu próximo. Quando você vê um casal feliz, quando você vê seu amigo bem casado, você fica feliz, você vai dizer para a mulher dele, para a futura mulher dele, que ele tem problema, que ele tem isso, tentando minar o casamento do teu amigo, da tua amiga, soltando uma indireta para ver se consegue destruir, mandando uma mensagem secreta, falando do passado da pessoa, dos erros da pessoa para destruir a vida dela, colocando discórdia entre pai e filhos. Tem gente que tem inveja até dos pais dos outros, das mães dos outros, dos filhos dos outros. Então, hoje a palavra fala com você sobre sinais de santidade. Se você não tem sinais de empatia, você não tem sinais de santidade, você está distante de Deus, e é preciso você se aproximar de Deus, e hoje é preciso você que se arrependa desse mal que você fez, dessa puxada de tapete, dessa perseguição no trabalho, que você persegue o seu colega, na sua vizinhança, que você persegue na família, na igreja. Tem pessoas que têm inveja do ministério do outro. Se Deus colocou alguém como pastor e isso foi correto, você tem que ser feliz com ele. Se você está servindo essa pessoa, sirva com alegria, vai chegar o seu momento. Primeiro, plante coisas boas. Porque se você vai plantar inveja, você vai colher destruição, porque a inveja é uma aliança com Satanás. E hoje essa palavra chama você à reflexão e ao arrependimento. E se você realmente torce pela felicidade dos outros, você se alegra quando quando as pessoas estão alegres, está triste quando as pessoas estão tristes, você faz parte do reino dos céus. Então existem essas duas pessoas, você tem que perguntar agora quem é você, mas não minta, não esconda, não já vá dando explicação, não. É um momento de reflexão, um momento de pergunta, e não responda rápido, espere um dia, 2, 3, 10, um mês se for preciso. Pergunte a Deus quem eu sou, me revela o meu coração. Eu já pedi a Deus para Deus mostrar erros em mim. E eu vi tantos depois, tantos e tantos, que eu fiquei desesperado. Como podia eu passar tantos anos achando que eu era uma pessoa boa e depois descobri tantos sentimentos dentro de mim? E repito, no dia que eu encontrei a inveja, eu me assustei porque eu me achava muito altruísta, muito bom. Não minta para você mesmo. A pior coisa que você pode fazer, os grandes problemas psicológicos, são pessoas que mentem para ela mesma. Ela se protege com mecanismos de defesa, com mentiras, para justificar os seus pecados e seus erros, e acaba lhe fazendo mal, porque isso explode numa ansiedade, numa depressão, num problema psíquico, físico, e vai trazendo uma avalanche de problemas na sua vida. É importante você ver esses sinais na sua vida. Que eu termino a palavra com os mesmos versículos, Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Como está a sua vida? Está em paz ou está podre? Se está em paz, você se alegra com os que se alegram. Se está podre, você não está em harmonia com Deus, não faz parte do reino de Deus, então se arrependa agora. Lembre de compartilhar essa palavra, ela tem que rodar grupos de empresas, de vendas, de igrejas. Tem pessoas que estão destruindo outras e precisam ouvir essa palavra. E precisam entender dessa palavra, e precisam entender que fizeram uma aliança com Satanás. Suas orações não serão ouvidas, porque o reino dos céus está fechado para elas. E não adianta elas chorar, jejuar, pedir ajuda e pedir oração, não vai dar certo. É preciso soltar o jugo da servidão, é preciso deixar de fazer mal ao próximo para poder o bem ser colheita na sua vida. Receba a palavra e, por amor de Deus, compartilhe em todos os grupos, no nome de Jesus, no privado das pessoas. Amém, amém.